seu lar, Ele está cuidando de tudo.
há lugar melhor do que a presença do Pai. Boa noite, pessoal. Que a graça bendita do nosso Deus possa estar inundando os vossos corações. Que o Eterno agora alcance a sua mente, seu coração, alcance a sua casa, a sua família. E eu quero nesta noite de segunda-feira agradecer a Deus por todo o trabalho, por todo o serviço que hoje estamos oferecendo a Deus. Eu sempre lembro que nós precisamos hoje, mais do que nunca, sermos gratos a Deus por todo o trabalho, por todo o time dessa igreja, por toda a liderança, por todos aqueles que de forma tão carinhosa têm servido também a esta comunidade. Então eu quero orar agradecendo a Deus, quero louvar a Deus por esse tempo tão oportuno. Também de estarmos hoje com esse time tão bacana, esse time tão comprometido com a visão do reino de Deus. Cada coordenador, cada supervisor, cada líder de célula, cada anfitrião, cada líder em treinamento. Eu quero agradecer a Deus por você que hoje é um servo, que tem nos ajudado nos cultos, aos que estão hoje também ajudando no louvor, na música. Que o Senhor continue abençoando a todos, que o Senhor continue fortalecendo a cada pessoa que hoje tem contribuído, cada diácono que tem hoje também empenhado o seu tempo, também nos nossos cultos presenciais. E eu quero orar agradecendo a Deus por todos aqueles que têm compartilhado também na mesa do Senhor através das pregações dessa igreja. O nosso muito obrigado, que Deus continue também dando graça e habilidade aos conselheiros também dessa igreja. Que o Senhor continue sustentando toda a equipe de trabalhadores, em nome de Jesus. Eu quero orar, começando esse tempo com vocês nessa segunda-feira, agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque é um privilégio hoje também poder estar com vocês nesse tempo tão precioso. Pai, eu quero nesta segunda-feira agradecer ao Senhor por cada membro dessa igreja, por cada ovelha deste aprisco. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por todos aqueles que de forma tão carinhosa têm, ó Deus, sido cooperadores dessa grande obra. Pai, eu oro agradecido por todos os ministérios. Eu oro agradecendo, Pai, por todos aqueles que hoje também têm colocado o seu coração também, Deus, o seu tempo, os seus recursos à disposição do reino. Que o Senhor continue sustentando essa igreja, que o Senhor continue nos ajudando a sermos hoje cooperadores, Pai, e que nós venhamos fazer com muita alegria. Nós somos privilegiados, Pai, de sermos hoje participantes dessa dádiva, de sermos co-participante também dessa grande obra, Deus, dessa grande colheita, Deus, mundial, colheita nacional, colheita também hoje estadual e também nossa colheita, Deus, também na nossa cidade. Queremos pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, continue nos capacitando, nos habilitando para continuarmos servindo, Deus, com muita alegria ao Senhor nesta cidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje fazer aqui menção, nossas agendas aí nas segundas-feiras, a gente tem usado esse tempo, de certa forma, para falarmos um pouco da imersão da visão celular. Eu sempre tenho dito que a filosofia de trabalho dessa igreja é alcançar também hoje vidas através das células. E nós queremos pedir a todos os líderes para que continuasse também hoje, dentro da nossa etapa de recomeços, que Deus pudesse abençoar todos vocês que estão recomeçando, dando a graça, a habilidade aos anfitriões, a todos vocês que hoje estão pensando também em recomeçar, em retomada, que esse mês de setembro nós possamos recomeçar em muitas casas também as nossas células. Eu sei que já existe essa expectativa e cada coordenador com os seus supervisores e, lógico, como anfitrião, que é a pessoa, peça importantíssima no processo das agendas, também possam entrar em acordo aí, de acordo com as responsabilidades de cada rede. Então, que vocês recebam de Deus a direção, que Deus dê a vocês também a graça
em cada célula, que nós possamos estar retomando com os cuidados devidos, com as orientações devidas de toda a equipe hoje responsável. Então fica essa palavra para todos vocês, e lembrando que na agenda também da igreja, nós gostaríamos que todos os nossos irmãos aí da nossa comunidade do Belmonte, nós pudéssemos retomar as nossas agendas presenciais. Eu sei que nós temos já um grupo significativo que está retomando, mas ainda temos muitas pessoas ainda que não voltaram, muitos jovens que estão ainda precisando de tomar uma atitude com relação ao retorno, e líderes até mesmo da nossa comunidade. Então eu quero pedir a vocês que a partir desse mês de setembro, as crianças também, já o espaço delas está sendo preparado para recepcioná-las também, também com as máscaras, com o uso de gel, tudo bacana. Então os pais que alguns já estão hoje trazendo as crianças, mas só lembrando que a partir agora desse mês de setembro, nós estaremos aí retomando essa agenda do trabalho infantil, do Ministério Kids. Então nós queremos que Deus continue usando todo esse time aí que tem realmente sido bênção na vida dessa igreja, todo o Ministério Infantil, que Deus abençoe, que Deus agracie, habilitando a cada um daqueles que estão cooperando para trabalhar ainda, continuar trabalhando com as crianças como outrora, né? Veio então a pandemia, houve a interrupção, mas agora o Ministério retomando as responsabilidades também com as crianças. Então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sabemos que nós já temos o privilégio de sermos hoje também cooperadores também para essa grande colheita no Ministério Infantil, de ver tantas crianças sendo abençoadas, edificadas também. Então fica aí a nossa palavra também de encorajamento para todos vocês que estão hoje também ajudando a esse ministério. E o nosso muito obrigado. Eu quero hoje aproveitar, nós sabemos que ontem tivemos a ceia, e esse mês nós temos hoje um tema, nós propusemos um tema, esse mês, um mês de recomeços. Vamos falar de uma série de mensagens de recomeços. Então, e eu espero em Deus que nós venhamos já nesse mês de setembro, onde estamos aí tendo a volta em muitas esferas da sociedade, a flexibilização já com os cuidados devidos, mas nós já estamos também retomando as nossas agendas, tanto aqui no Belmonte, 4 horários, quanto lá no novo prédio, os 2 horários, lá não tendo a necessidade das inscrições. E aqui nós estamos continuando ainda com esse número limitado de 40 pessoas por horário. Então fica essa palavra aí de orientação. Caso você não esteja aqui, acesse lá para o novo prédio, para a nova casa, para nossas reuniões, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar um pouco sobre consolidação e ministério, né? O trabalho do voluntariado. Eu quero aproveitar e deixar aqui uma palavra, como eu já comecei esse culto agradecendo a todos os nossos irmãos, agradecendo a todos os voluntários, todos aqueles que de forma tão carinhosa têm prestado seu serviço a essa igreja local. E como pastor eu quero também já começar também lembrando que esse é um grande trabalho, né? E consolidação e ministério fala de serviço, né? Quando fala de ministério, nós não estamos falando agora de um título, estamos falando agora de ministrar a vida de alguém. Então esse é o papel do voluntário, que é ajudar a consolidar e também servir a comunidade. Então nós vamos aprender um pouco hoje sobre essa importância, né? Desses papéis hoje da igreja, dentre vários. Sabemos que todos nós somos voluntários, estamos aqui servindo em alguma esfera, né, dentro do projeto do Reino de Deus. Então vamos aprender hoje um pouco sobre isso, né? Nós temos aqui atitudes em relação à autoridade. Vamos aprender algumas coisas hoje. Eu gostaria que nós pudéssemos estar atentos, né, a esses títulos maiores. Aqui quando falamos aqui de servir, nós sabemos que muito mais do que o que eu faço é como faço. Porque a minha competência não me exime dos princípios. Na verdade, os princípios, eles são mais relevantes do que a minha competência. Nós não podemos achar que porque temos hoje competência é o suficiente. Eu conheço muitas pessoas que elas são competentes, têm muita habilidade, têm muito talento, mas não têm princípios.
E quando eu falo agora atitudes em relação à autoridade, vamos falar agora de princípios. E tem duas coisas em destaque aqui para nós que somos líderes, servidores, né? O obreiro, o trabalhador, que traz resultado para o reino, ele tem duas coisas importantes: submissão e obediência. Lógico que ambos são diferentes, né? Submissão é diferente de obediência. Submissão é o compromisso, a postura e a atitude interior. Então, quando falamos de submissão, estamos referindo a isso. Já a obediência é o cumprimento de uma ordem específica. Então, vamos lembrar que uma coisa está linkada à outra. Nós precisamos lembrar que nós temos hoje essa consciência. Aqui diz assim: precisamos, portanto, ser submissos e obedientes. Uma coisa não é suficiente sem a outra. Aquele que diz ser submisso, mas nunca cumpre uma ordem, deverá rever a sua posição. Então, o que Paulo diz assim: quem é submisso obedece até na ausência do líder. Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está falando aqui daquele que é submisso e obediente. É que a pessoa obediente, carregado com esse encargo de submissão, ela tem a motivação certa. A pessoa submissa, ela não está pautada apenas na ordem, mas na motivação, na atitude interior. Então, como isso é importante? Porque às vezes podemos estar obedecendo, mas sem uma motivação certa de submissão. É por isso que está dizendo aqui que submissão já é o compromisso, a postura e a atitude interior. Então, além de eu estar sob uma ordem e cumprir aquela ordem, o que me impulsiona é o meu coração, é a minha atitude interior em cumprir aquela ordem. Então, por isso que uma coisa está linkada à outra, tanto a obediência, a submissão, e tanto a submissão, a obediência. Então, não tem como eu ser submisso, mas também não obedecer. Eu posso, às vezes, até obedecer, mas não ter um princípio de submissão, porque às vezes eu só faço pela aparência. Então, por isso que Paulo disse que precisamos realmente reconhecer que a obediência, ela não está somente quando alguém está me observando. Por isso que Paulo ele dá aqui realmente uma palavra de gratidão aos irmãos de Filipenses, da cidade de Filipos, dizendo que eles obedeciam mesmo na ausência. Como isso é importante, saber que quando nós estamos fazendo como para Deus, não é sobre o olhar humano, sobre a vigilância humana, é que nós vamos fazer como para Deus. Então, a submissão me leva a acionar, a movimentar como para Deus. Isso é muito bom. Então, vamos lembrar então essa atitude em relação à autoridade. Então, eu faço com essa consciência, com essa atitude interior, realmente aquilo que me compete dentro do meu princípio de autoridade. Isso é muito importante. Coração em primeiro lugar. Aqui eu quero resumir, não vou ler todo esse gráfico aqui, mas em suma nós temos aqui esse primeiro ponto aqui, esse primeiro parágrafo, que diz assim: líderes verdadeiramente efetivos se importam com o coração das pessoas e não com os braços delas. Precisamos desenvolver uma cultura em nossa liderança em que o mais importante seja o desenvolvimento de dentro para fora dos nossos liderados. Em outras palavras, quando fala aí o coração em primeiro lugar, nós estamos dizendo que, primeira coisa, nós não devemos apenas preocupar com os resultados, mas com a vida das pessoas. Não apenas com a cabeça, mas com o coração. E eu gostaria que você, que hoje é parte também desse ministério, você que é líder, eu sei que isso é muito importante para um resultado efetivo, para um resultado qualitativo, porque nós devemos tomar cuidado hoje. Primeiro, nós não estamos hoje numa empresa, numa gestão agora empresarial, onde o que importa são os resultados, o que importa agora são os números. Não, nós precisamos sempre voltar a perguntar para nós hoje: será que os resultados eles são mais relevantes do que as pessoas, ou as pessoas são mais importantes do que os resultados?
Então isso é importante. Então quando fala primeiro o coração em primeiro lugar, estamos colocando as coisas na ordem correta. Nós precisamos lembrar disso. Isso será de grande valia quando nós estamos movimentando, nós estamos trazendo à nossa memória de que o que as pessoas são mais importantes do que o que elas fazem, mesmo no nosso trabalho hoje no reino de Deus. Precisamos tomar cuidado hoje quanto a essa realidade, onde esse mundo hoje, onde somos tão massacrados dentro de um sistema hoje de produção, de resultados. Precisamos hoje tomar cuidado, mesmo dentro do contexto da nossa vivência espiritual, vivência hoje de comunidade. Precisamos então cuidar realmente para que nós não venhamos inverter os valores. As pessoas têm que ter a primazia, o coração das pessoas tem que ser realmente primazia para nós, e não apenas os resultados, não apenas os talentos, as habilidades que elas têm. Então isso é importante demais. Nós temos aqui uma coisa interessante, aqui fala que com relação ao próprio John Maxwell, ele diz aqui: onde quer que procure, você pode encontrar pessoas inteligentes, talentosas e de sucesso que não são capazes de ir mais longe por causa dos limites de sua liderança. O desafio de hoje a cada líder, a vencer os limites da sua própria liderança, a procurar conquistar e se importar pelo interior dos seus discípulos, e tenha certeza de que os resultados serão surpreendentes. Então, quando nós falamos aqui que o coração em primeiro lugar e depois a cabeça, essa cultura de se importar com o próximo. Então nós sabemos hoje que isso vai ser importante demais, que nós vamos empoderar as pessoas. As pessoas elas vão analisar até que ponto nós importamos com ela, até que ponto nós estamos hoje contribuindo, e quanto isso eu preciso aprender. E eu acredito que todos nós precisamos crescer de certa forma. Nós estamos hoje com uma igreja que nós estamos desenvolvendo uma visão de comunidade, de serviço, uma comunidade que está disponível para cooperar com uns aos outros. Então por isso que essa palavra aqui, o coração em primeiro lugar, é importante. É muito relevante quando nós ajustamos e alinhamos realmente a questão da competência com aquilo que a pessoa realmente é, aquilo que a pessoa realmente é como ser humano. Então que Deus nos ajude, querido, não só buscar realmente os resultados, extrair das pessoas apenas os resultados, mas procurar se importar e saber como elas estão. Nós temos aqui o manual do voluntariado quadrangular. Vamos então agora aprender alguns pontos interessantes aqui. Provavelmente nós não teremos uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Diz que a primeira impressão é que fica. Então que Deus nos ajude. Como igreja, nós precisamos trabalhar muito essa qualidade, e é isso que nós vamos estar construindo. Como comunidade, como igreja local, com o nosso acolhimento, com a nossa recepção, com o nosso trabalho hoje de célula, com o nosso trabalho hoje de ministério, de serviço, nós precisamos então contribuir. Eu falo que uma igreja, ela pode ser grande na sua estrutura, mas ela continua sendo pequena no que tange as pessoas, porque uma igreja que se importa, ela continua sendo pequena, no sentido que de uns aos outros, de vivenciar uns aos outros. Nós precisamos lembrar que podemos ter hoje uma estrutura grande, um número elevado de pessoas, mas ainda tendo ali realmente um cuidado dos relacionamentos. Então isso é muito importante, e eu sei que toda a estrutura, toda a logística da igreja, todo o trabalho hoje que nós temos hoje nessa comunidade, precisamos melhorar muito, mas nós precisamos tomar cuidado para que cada pessoa que se achegar, cada pessoa que for acessada, cada pessoa que for servida, que elas tenham realmente um olhar clínico realmente, e que ela leve uma boa impressão da nossa comunidade também. Amamos pessoas,
valorizamos pessoas, servimos pessoas e acreditamos nas pessoas. É sobre servir e não ser visto. Servimos por algo maior. Como isso é lindo, hein, gente? Olha que coisa interessante. É sobre servir e não ser visto. Qual que é a motivação do nosso coração? Isso é muito legal, né? Será que nós queremos hoje servir para termos evidência? Para estarmos hoje sendo vistos por um grupo de pessoas? Né? Por isso que essa palavra hoje, ela é sobre servir. O voluntariado fala de servir e não apenas ser visto. O ser visto é consequência. Visibilidade é consequência. Não é essa a motivação do nosso coração. Não é isso que estamos construindo e nem podemos construir. Pensando em galgar qualquer hoje espaço dentro do contexto do reino de Deus para a promoção. Mas que nós pensamos em pessoas. Nós possamos estar motivados em amar pessoas. Por isso que precisamos ter esse lema né, quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Precisamos ser exatamente isso, né? Vamos entender isso, amar pessoas, valorizar pessoas, servir pessoas e acreditar nas pessoas. Como isso irá mudar também a nossa leitura hoje como comunidade? Como isso irá também contribuir para alavancar também o nosso trabalho hoje de crescimento em todas as áreas da igreja? Eu quero aqui dizer 3 coisas aqui relacionadas ao ser voluntário. Ser voluntário é ser um evangelista, alcançar o outro por meio de relacionamentos com pessoas. Nossa meta não é pregar Jesus, mas permitir que as pessoas vejam através da nossa vida de serviço. Então, a primeira coisa, ser voluntário é ser evangelista. Através das nossas ações, através do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso amor, as pessoas serão alcançadas também para Cristo. Por isso que o primeiro ponto aqui é alcançar outros através de relacionamentos. Então que Deus nos ajude, quem sabe esse é um tempo muito propício para aprendermos isso, para procurarmos oportunidades de servir pessoas, para que Deus nos ajude, nos dê estratégia, nos dê direção, Deus nos dê meios de alcançar os de fora. Quem sabe nós vamos pedir a Deus criatividade de como melhor alcançar as pessoas hoje via cursos que podemos servir a comunidade. Quer dizer, temos tantos meios, tanta gente competente hoje que vamos precisar trabalhar com essa proposta hoje de um voluntariado para empoderar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E consequentemente, nesses trabalhos hoje, que nós chamamos hoje para-eclesiásticos, que é um trabalho de serviço, trabalho hoje de doação altruísta, mas tem como proposta também promover o nome de Jesus. O evangelista é o primeiro ponto. Ser um adorador não é sobre cantar, louvar e fazer música, mas é sobre atitudes de indivíduos que obedecem a Deus e são submissos à palavra dele. Então, um voluntário, além de ser evangelista, ele é um adorador. E essa palavra adorador não está referindo à música, ao louvor da igreja, mas a um estilo de vida. Quer dizer, é muito interessante quando nós falamos de adorador, porque sempre linkamos a adoração com música. Não, adoração é um estilo de vida. Então que Deus nos ajude, né, nessa proposta, ser um voluntariado que tenha como estilo de vida a adoração. Adoração nada mais é aquilo que eu faço para agradar a Deus, para honrar a Deus, para fazer Deus sorrir. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê esse coração adorador. Também ser um voluntário é transformar vidas. Por sua vida de adoração, o voluntário inspira as pessoas a seguirem a Jesus e a viverem o cristianismo fora das 4 paredes do templo, através de ações de generosidade, e ajuda a transformar a história de outras vidas. Né? Então, a nossa palavra de declaração da missão dessa igreja é gerando e transformando vida através da palavra de Deus. Eu quero até repetir para que você que não sabia, a declaração da missão dessa igreja é gerando e transformando vidas através da palavra de Deus. E eu sei que a melhor palavra hoje para muitos, a Bíblia escrita deve ser a nossa vida. Então, como é importante nós inspirarmos pessoas através da nossa vida, através da nossa maneira de viver, nosso testemunho. Então nós vamos inspirar pessoas a seguir a Cristo pela nossa maneira de vida, né? Como diz Santo Agostinho, diz: eu prego o evangelho
a todo tempo, quando preciso, uso as palavras. Então, que nós possamos exatamente contribuir para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam tocadas por Deus através do nosso serviço, através do nosso voluntariado, nossas atitudes. Ok. 10 valores do voluntariado da Quadrangular. Vamos então aprender esses 10 valores. Primeiro, ser membro da igreja. Não tem como deixar de tocar nesse assunto aqui. Aqui está dizendo, olha, para ser um voluntário na Quadrangular é preciso ser membro da igreja, seja batismo, transferência ou simpatizante. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, a nossa meta é que todos os membros da igreja sirvam e se envolvam em alguma área do voluntariado. Nosso lema é: ser VIP é servir. Que essa palavra aqui possa ser a nossa ênfase também hoje como igreja. Que Deus nos ajude. Como diz ali o finalzinho, ser VIP é servir. Que possamos ser VIP, que possamos entender essa verdade, não é? No quesito agora, e precisamos hoje. E eu quero até despertar aqui a você que hoje também está acessando esse vídeo, que Deus nos ajude a sermos hoje participantes dessa graça, como membro da igreja. Primeiro ponto aqui, primeiro valor, ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo. Não tem como nós queremos ajudar dentro do processo, como diz aqui, né? Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Eu não estou falando agora apenas de uma instituição, eu não estou falando apenas de uma organização, estou falando de um organismo vivo. Essa dinâmica de entendermos que hoje temos uma estrutura de gestão, um sistema, mas também somos igreja como organismo vivo. Precisamos entender que ele é o cabeça e precisamos estar integrados. Não tem como ser igreja isolado. Nós não podemos dizer que somos igreja sem estarmos conectados uns aos outros. Essa mão aqui só tem valor se ela estiver conectada no braço. Então precisamos lembrar disso. Todos os membros precisam estar interligados. Eles são interdependentes e cada um servindo um ao outro. Então que Deus nos dê essa graça de podermos entender que esse privilégio de nós sermos interdependentes. Em outras palavras, nós nos precisamos como igreja. Nós nos precisamos hoje. Então, por isso, quando falamos ser membro da igreja, é muito mais do que instituição, é sermos co-participantes nesse processo hoje do corpo de Cristo. Segundo ponto, ter tempo para servir. Eu sei que aqui nós temos hoje um assunto muito interessante, que hoje é o grande vilão hoje de muita gente. Nesse tempo hoje que nós vivemos, da pandemia, onde temos hoje uma concorrência muito grande com a nossa agenda, precisamos entender isso. Às vezes precisamos pedir a Deus graça para termos disposição e termos disponibilidade. Isso é muito importante, por isso que o próprio Davi, quando ele estava falando a respeito do que ele oferecer a Deus, ele diz assim: não respondeu Davi. Quando o próprio Davi, ele entende que aquilo que ele ia oferecer a Deus devia custar algo. Não respondeu Davi: quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor e não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Ele estava comprando o campo de Araúna. Aqui estava fazendo um investimento e aquela pessoa queria dar para Davi. Davi disse: não, eu quero pagar o preço, eu quero oferecer a Deus algo que me custe alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes precisamos hoje entender que às vezes vamos precisar de fazer um esforço, de fazer um empreendimento nesse quesito aqui do nosso tempo para servir. Às vezes vamos ter que abrir mão, pagar um preço, às vezes nos esforçar para abrir mão de uma agenda, de um hobby, para um serviço, para amar o próximo. Porque se nós falamos que amamos a Deus e as pessoas, vamos entender que esse amor não pode ser uma falácia. Nós precisamos transformar essa palavra em comportamento, em atitudes.
E às vezes precisamos nos mobilizar para isso. Por isso está dizendo aqui, ó, o voluntário requer tempo, não basta só querer servir. É preciso disponibilizar tempo para isso. Na medida do possível, sempre trabalharemos com disponibilidade das pessoas, mas não desprezaremos a necessidade de alguma missão. Então nós precisamos lembrar disso. Sabemos que disposição é uma coisa e disponibilidade é outra. Mas às vezes vamos precisar, eu tenho disposição, mas eu preciso agora de sacrificar alguma coisa para que eu tenha disponibilidade para ajudar alguém, para contribuir para a felicidade de alguém. Então nós sabemos que esse é um tempo que precisamos também pensar sobre essa competição da nossa agenda. Hoje nós temos tantas coisas, tantas demandas, que às vezes nós precisamos sermos intencionais em nossa agenda para servir, para sermos hoje um voluntário em um movimento, em uma ação, em uma célula, em um trabalho hoje da igreja local, em um serviço social. Então isso será grandemente validada pelo céu. Terceira coisa, amar a igreja. Concordar com a visão. Amar é zelar, cuidar, respeitar, contribuir e desejar estar perto. Né? Aqui nós temos uma coisa interessante, né? Fortalecendo o que nós já falamos lá, nós não temos como hoje falar que queremos contribuir estando longe. Então nós precisamos tomar cuidado dentro dessa questão hoje do voluntariado, quando nós falamos que queremos, mas nós não queremos envolvimento, engajamento com o projeto da igreja local. Então um voluntário é aquele que quer estar perto, ele quer crescer, ele quer estar conectado. Ele quer estar junto, ser equipado para o trabalho. Quando falamos aqui amar a igreja, é concordar com a visão, aquilo que está sendo proposto para a comunidade. E eu quero pedir a vocês para que nos ajudasse. Quem sabe hoje temos tanta gente que hoje estão engajados, né? E nessa retomada agora desse processo, agora depois desse tempo tão difícil, que estamos retomando pouco a pouco, que Deus nos ajude a voltar a sermos hoje um voluntário mais aceso, a sermos hoje um servidor, um coração servidor, para sermos equipados. Por isso está dizendo aqui, é preciso, então o voluntário quadrangular precisa se envolver, estar nos cultos, nas células, congressos, seminários, conferências, e às vezes é preciso. Vamos retomar esse tempo. Eu sei que nós vamos ter que ter paciência, vamos ter que realmente entender isso, mas agora, mesmo lentamente, mesmo paulatinamente, nós vamos retomando a nossa agenda para algumas ações, alguns movimentos. Então fica essa palavra aí para todos nós, né, no quesito igreja. Ninguém deve dizer que ama a Jesus, mas não ama a igreja. Quero Jesus, mas não quero a igreja, pois Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós está apenas fortalecendo o que eu já disse num tópico anterior. Então é impossível eu falar que eu amo Jesus e eu não quero conexão com o corpo, porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Então, quando eu falo que eu amo a Jesus, eu devo também amar o corpo, porque é parte do processo, é parte da nossa proposta de sermos hoje do reino de Deus. Então, vamos lembrar que esse terceiro valor aqui, esses valores aí, eles são importantes. Amar a igreja, concordar com a visão, engajar com a visão, estarmos promovendo aquilo que a igreja hoje norteia para o crescimento do reino, aquela direção que nós temos hoje como comunidade. Então, e a filosofia nossa hoje, a nossa ênfase hoje de crescimento, hoje são os pequenos grupos, além das atividades, nossos cultos, que nós estamos aí retomando hoje também nossos trabalhos. 4, amar pessoas, fruto do Espírito. Né? Uma das expressões do caráter de Deus em nossas vidas é o amor. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Né? Amar é uma escolha, uma opção. Jesus nos deixou este mandamento, pois sabe que com a ajuda do Espírito Santo isso é possível. E Jesus lhe disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos realmente entender que esse valor aqui ele é inegociável. Acho que todo o nosso trabalho de voluntariado, servidor, todo o nosso serviço hoje, consolidação
do ministério, que eu disse, ministério é serviço, possa ser encharcado de amor. Que Deus me ajude, querido. Que Deus te ajude a servir as pessoas, a colocar as nossas habilidades, talentos e recursos, nosso tempo, mas em amor. Não é fazer pelo fazer, mas fazer encharcado pelo amor. Por isso que isso é importante, né? Então isso vai fazer toda a diferença diante do céu. A nossa motivação em amor, nosso serviço em amor. Por isso que Jesus ele deu aqui uma palavra muito interessante. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A marca nossa hoje como discípulo é o amor. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo possa amar através de nós. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo ele derrama no nosso coração este amor, né? É Ele que nos habilita a amar pessoas, até os não amáveis. O Senhor é que nos dá graça para amar pessoas difíceis. É Ele que nos capacita, né? Quando o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Sabemos que dentro da nossa habilidade humana, sem a graça de Deus, não vamos conseguir, mas com Ele nós vamos conseguir. Também é praticar esse amor, essa atitude, né, encharcada de amor, de servir. Ser flexível. Precisamos ser flexível. Tudo que é muito duro ou rígido tende a quebrar com facilidade. Ser flexível é ajudar um irmão ou outro no ministério, mesmo que não seja a nossa função. É relevar e entender quando o irmão com problemas nos trata mal por estar chateado ou nervoso e perdoar sempre. É estar disposto a servir em qualquer área que esteja precisando de você. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aqui fala daquele momento do lava-pés. Jesus, aquela cena fenomenal, aquele momento ali que marcou a vida dos discípulos, mas marcou tanto que nós estamos falando dessa cena hoje, quando Jesus pega ali aquela bacia e ele vai lavar, então joga a toalha nos seus ombros e vai lavar os pés dos discípulos. E essa flexibilidade seja sobre nós também. Esse quinto valor hoje de um voluntariado é flexibilidade para sermos úteis, não no que gostamos de fazer, mas naquilo que precisa ser feito. Nós sabemos que o servir é um privilégio, mas às vezes nós vamos estar movimentando, sendo ativado para coisas que nem sempre nós temos tanta habilidade, mas nós temos hoje vontade de estar cooperando. Pode não ser um serviço tão agradável, mas se é para amar, revelar amor, por que não fazer? Quantas vezes somos chamados a determinadas ações e movimentos que não é nossa habilidade nem o dom, mas às vezes nós estamos flexíveis para contribuir e ajudar também o próximo. Então que Deus nos ajude a ter flexibilidade, que Deus nos ajude a realmente a entender como Jesus foi flexível, quando ele toma ali a atitude e de escravo, ali aquele papel de escravo, que lavar os pés era o papel de escravo, mas Jesus estava tão flexível, tão acessível, que ele faz aquele papel, que ele toma aquela atitude de lavar os pés dos discípulos. Ter um coração ensinado. Paulo nos fala aqui, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, e assim agora como no dia da eternidade. Amém. Né? Eu acredito que o segredo de todo líder bem-sucedido é ser ensinável. É entender que nós precisamos aprender sempre e sermos corrigidos sempre. Às vezes precisamos estar disposto a ser corrigido, porque nós falhamos, nós temos hoje a nossa humanidade, nós não somos infalíveis. Então que Deus nos dê esse coração. Aqui em Hebreus capítulo 12, 7 a 11 diz assim: se suportais as correções, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Ou outras versões diz Pai das Luzes,
porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então nós temos aqui uma palavra muito boa. Então isso vai nos ajudar a crescer, né? Quando nós somos disponíveis a sermos treinados, corrigidos, equipados. Por isso que esse ponto aqui, ter um coração ensinável, realmente isso fará toda a diferença para o nosso crescimento. Quantas pessoas hoje já não acham mais necessário serem ensináveis? Quantas pessoas acham que o que elas sabem já é o suficiente, já se bastam? Então que Deus nos ajude a sermos um voluntário, mas com esse coração disponível a avançar, a desenvolvimento, ao crescimento. Por isso que Paulo fala, diz antes crescer na graça e no conhecimento. Nós temos estações na nossa vida e quanto nós precisamos ainda avançar. Então que nós sejamos esse voluntário também, com esse valor de um coração ensinável. Que Deus nos ajude, me ajude a cada dia, que Deus ajude você nessa proposta. Ter um coração é continuidade, né? Já falamos sobre isso aqui, os 6. Disciplina, submissão, desejo de aprender são indispensáveis àqueles que querem servir e crescer na casa do Senhor. Né? Que Hebreus 12, 11 diz, na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Então está fortalecendo o que nós já falamos aqui, em nome de Jesus. Ter comprometimento. Isso aqui eu falei semana passada, eu vou só dar uma repassada nesse princípio. Voluntário quadrangular precisa ser comprometido, primeiro com a palavra de Deus, ser obediente aos ensinamentos da palavra, comprometidos com a igreja, estar envolvido de forma direta nos projetos da igreja, entender que ela é parte de tudo que o Senhor deseja fazer através dela, estar disposto a fazer sua parte, ser fiel, quer dizer, fazer a minha parte. Acho que cada um, quando entende esse zelo, né, esse comprometimento com a igreja, cada um fazendo a sua parte, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai nos ajudar muito. Me lembro daquela história do contador de estrelas, que ele estava ali em alto mar contando as estrelas, e ele realmente, quando alguém o questiona sobre aquele papel que seria irrelevante, diz assim, eu estou fazendo a minha parte. Que ele salvava as estrelas, mas eram milhares e milhares de estrelas, e nós sabemos que ele então responde para aquele senhor que foi arguí-lo, e diz assim, posso não salvar todas, mas algumas eu estou salvando. Então que Deus nos ajude também nesse compromisso com a igreja a fazer a nossa parte, dentro da nossa competência, dentro do pouco que oferecemos, às vezes não é grande, mas que Deus nos ajude a sermos comprometidos, mesmo com pouco, nós possamos contribuir. Comprometido com o ministério que escolheu servir, né? Quer dizer, ser pontual, servir com paixão, dando o seu melhor, mesmo que ache que o que faz seja pouco ou pequeno. Disse-lhe o seu Senhor, bem está bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe, querido. Estarmos comprometidos com o ministério, que aquilo que Deus confiou, seja qualquer área, que haja esse comprometimento. Em qual área que Deus construiu hoje, confiar em você, ou habilitar você para o serviço. E o último, comprometido com o nosso TSD. Nós temos falado bastante sobre valorizar hoje o nosso tempo a sós com Deus. Então que Deus nos abençoe, e eu quero até reforçar aqui nossa proposta de 21 dias. Oitavo, estamos terminando, servir com excelência, né? Salomão diz assim, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação. Então, eu sei que aqui a fala da excelência, não pela excelência, eu sempre gosto de linkar, é que nós precisamos fazer como para Deus. Esmerar naquilo que fazemos, não por fazer, não por ter visibilidade, por ter o aplauso do homem, não, fazer a excelência, porque Deus merece o melhor. E quando eu faço com excelência como para o homem, motivado para o homem, eu não tenho recompensa, mas quando eu faço como para Deus, mas o homem ele é beneficiado, com certeza haverá recompensa. Então que a nossa excelência não seja pela excelência somente,
que nós possamos ter qualidade no nosso serviço, nossas ações, mas pensando de que Deus merece o melhor. Então fica essa palavra para todos nós. Aqui nós temos aqui realmente uma palavra interessante aqui, ó. Alguns ministérios são visíveis, outros ficam por detrás das cortinas, mas todos são igualmente valiosos, e aqui o importante é servir e não ser visto. Já falamos sobre isso, né? E aqui Jesus fala sobre Mateus 25, 35 a 40, fala do nosso trabalho para o próximo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive para a prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E Jesus então aqui fala de todo o nosso serviço ao próximo, todo o nosso trabalho para abençoar alguém. Então é interessante que quando eu sirvo ao próximo, eu sirvo a Deus. Quando eu faço pelas pessoas, estou fazendo para Deus. Então que Deus nos ajude, nos dê esse coração, né? Em todas essas ações aqui, que nosso foco seja o coração do Pai. Que nós possamos então ter a excelência dentro dessa prerrogativa, dizendo: Senhor, eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer com qualidade, eu quero realmente buscar fazer com excelência cada trabalho que eu fizer, como para Deus. É o que a Bíblia nos ensina, né? Lá em Colossenses capítulo 3, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não aos homens, porque o Senhor está servindo. E é lógico que ele fala que nós vamos ter recompensa. Ser proativo. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Jesus está dando um alerta que nós não devemos orar depois da tentação, não. Vamos vigiar, vamos aqui vigiar e orar para que não entreis. Não vamos esperar. Jesus está falando de ser proativo na vida espiritual, mas nós precisamos lembrar que essa palavra ela tem a ver o quê? Ser proativo é definido pelo dicionário como o que visa antecipar futuros problemas, necessidades ou mudanças. Então, que Deus nos abençoe, sermos voluntários proativos nas nossas ações. Nós vamos lembrar que Jesus, quando dá essa palavra, ele estava sendo proativo, antecipando algumas situações que poderiam vir, que poderiam dificultar o processo da vida cristã. Mas aqui aplica-se em várias áreas. Sermos proativos é entender que nós podemos hoje antecipar muita coisa. Tem pessoas hoje que dizem assim: pastor, eu sou uma pessoa que eu não sou proativo, mas nós podemos desenvolver habilidades para melhorar isso aqui. E sermos proativos, não esperar coisa, como diz, esperar o leite derramar para desligar o fogo. Não, vamos antecipar tudo aquilo que pode ser um tropeço para a nossa vida. E o 10º, ser submisso. Ser submisso é uma escolha, é entender que se está sob uma missão e se sujeitar a ela. Ser submisso é ser dependente, obediente é ser servo. Para ser um voluntário excelente é preciso ser submisso. O contrário de ser submisso é ser altivo, arrogante e soberbo. Jesus estava sob uma missão e se submetia a ela. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que coisa linda, hein? Forte isso aqui. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu sei que essa palavra aqui, ser submisso, tem a ver com pontapé inicial que nós falamos lá, sobre o reconhecimento de autoridade. Então, que Deus nos ajude. Jesus foi um exemplo máximo de submissão, de saber que ele estava debaixo de uma missão do coração do Pai. E é por isso que ele priorizou em construir a sua vida debaixo da missão do coração do Pai. Ele não abriu mão da missão que ele veio para cumprir. Então, estar sob essa missão é o nosso segredo também. E nós possamos entender isso, né? E que nós possamos lembrar de que nessa terra nós vamos fazer como para Deus. E o que eu faço para Deus saltará para a eternidade.
Vamos lembrar disso. O que eu faço para mim passa, mas o que eu faço para Deus vai saltar para a eternidade. Então, que todo o nosso serviço de voluntariado, né, na consolidação, no ministério do serviço, seja qualquer trabalho que nós venhamos prestar a Deus, através do prédio ou através das nossas células, que sejamos voluntários hoje que venham realmente agradar a Deus. Que nós sejamos pessoas que venhamos alegrar o coração de Deus. Que nós possamos fazer Deus sorrir com a nossa existência. Que nós sejamos úteis para o reino dos céus. E que pessoas possam ser abençoadas através do nosso trabalho. Talvez seja hoje, nós precisamos recomeçar nosso trabalho de servo, tanto no prédio, nosso trabalho hoje de servir no prédio, seja no acolhimento das pessoas, seja nossos trabalhos hoje, nossa missão hoje, nosso trabalho hoje dentro do corpo hoje diaconal, do trabalho de servo, do trabalho hoje de todo o ministério Kids, que eu já falei aqui, dos levitas que já estão atuando, eles não pararam, né? Então todo o nosso trabalho de liderança, ser líder de célula, ser supervisor, ser coordenador, enfim, é um time grande. E meu pedido é que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, querido, a sermos hoje voluntários com o coração agradecido. Fica essa palavra aí para todos nós. E eu quero orar, pedir a Deus para que Deus te abençoe. Mais uma vez, eu quero deixar aqui uma palavra de fé para todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Senhor renove o ânimo de cada um, que o Senhor renove as forças espirituais, que o Senhor renove as forças emocionais, que o Espírito de Deus possa estar trazendo um novo tempo para essa igreja, em nome de Jesus, e nós nos precisamos. Eu quero dizer para toda a liderança, a todos os membros dessa igreja, a toda a membresia dessa igreja, nós nos precisamos. Precisamos nesse tempo, mais do que nunca, fazermos a nossa parte como voluntários, seja amando alguém, seja conectando alguém. Tem muitas pessoas hoje que precisam de um acesso por um telefonema, por uma ajuda hoje, uma palavra de encorajamento. Então, que Deus possa te usar muito, querido, que Deus possa me usar muito para servir vocês e que possamos servir uns aos outros, que possamos servir essa comunidade, que possamos servir essa cidade com alegria, que nós sejamos hoje uma igreja, como já aprendemos nessa série do mês passado, sermos uma igreja relevante e que sejamos hoje uma igreja que importa. Que Deus nos dê esse coração altruísta, que Deus nos abençoe para sermos uma igreja que faça a diferença na vida das outras pessoas, que possamos ser uma igreja que venhamos agregar valores às pessoas que hoje nós estamos acessando, seja na sociedade, seja nas nossas células, seja nesse prédio. Que Deus nos ajude. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento e que essa temporada, Deus, que temos pela frente, nos ajude a sermos hoje servidores, nos dê um coração voluntário, um coração disponível, nos dê disposição também para contribuir, para que a sua obra, o seu nome seja levantado. Oramos, Deus, abençoando cada um desses que estão hoje conosco. Abençoamos toda a membresia dessa igreja, abençoamos cada voluntário, cada um daqueles que hoje, em qualquer esfera dessa igreja, estão hoje servindo. Pai, que o Senhor nos dê alegria no servir. Pai, nós te pedimos, traz um novo ânimo, Deus, traz uma nova etapa também nessa igreja para todos os ministérios, todo o nosso serviço, seja no prédio e nas casas. Senhor Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. É o que eu te peço e é o que eu te suplico, que assim seja. Deus abençoe vocês e aí estamos juntos mais uma vez para honrarmos e adorarmos a Deus. Um abraço a todos.